Olá, galera dos terceiros anos. Como vocês podem ver, o tempo não para. E é por isso que eu vou falar rapidamente sobre alguns fatos da história do Brasil. Ou seja, vamos falar de um curto período em que os brasileiros puderam experimentar a democracia. A democracia entendida como aquele período da história em que os cidadãos podem gozar de uma relativa experiência de liberdade, tanto de imprensa como no campo das ideias de um modo geral. Eu estou falando para vocês do período que vai do início do governo de Dutra até ao governo de João Goulart, que é o governo de João Goulart, que acaba com o golpe civil militar. Bom, esse período é um período caracterizado pela Guerra Fria. A Guerra Fria é um movimento de disputa entre Estados Unidos e Rússia, que disputavam, de fato, a hegemonia econômica de vários países do mundo, entre eles o Brasil. Nesse período, nós também temos um outro acontecimento fantástico, que é a elaboração da Constituição de 1946. Está lá na página 183 do nosso livro, e vocês vão ver que essa Constituição é caracterizada como uma Constituição liberal. Por quê? Porque ela vai defender a liberdade de pensamento, entre outras coisas, e vai abrir precedentes, inclusive, para a liberdade de associação, bem como a liberdade de imprensa. Essas são algumas das características desse tempo, que é o período que vai do governo de Dutra ao final do governo de João Goulart, chamado também de o período de uma experiência democrática. Um outro fato que caracteriza esse período é o governo de Juscelino, onde nós vamos ter o plano de metas, que está lá na página 185. Nós também temos nesse período o segundo governo de Getúlio Vargas, onde o trabalhismo é uma das características básicas e que está na página 185 e que vale a pena dar uma olhadinha, porque isso tanto faz pensar como é importante decorar para as provas seletivas. Na página 196 nós temos um breve debate sobre o conceito de plebiscito, que consiste numa consulta popular, e também de parlamentarismo, que consiste na chefia do governo por parte de um ministro e não do presidente. Isso está na página 196. Vale lembrar também que é nesse período que nós vamos tomar conhecimento do maior comício da história do Brasil, um comício que reuniu mais de 300 mil pessoas e que é o comício feito por João Goulart. Então, aproveite para se aproximar desses conceitos, consultar essas páginas e, caso queiram ir a outras fontes, fiquem à vontade. Por quê? Porque o tempo continua e, é claro, a história não cessa.